Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito. Zabumba, bumba. Não adianta, o coração vai ter que bater forte agora, BNB! Porque hoje eu vou falar da matéria mais importante desse concurso. Então já te sugiro aí, já passa um café, já pega uma água de coco, já prepara uma acarajé, uma carne de sol com nata, essas coisas todas gostosas que tem aí, porque o bicho vai pegar. Hoje a matéria é para adultos. Hoje a matéria é para doer, para sangrar o coração, para dar dor. Mano, análise sintática, que matéria do capeta. Só que o detalhe gigante é que todo português passa aqui. Todo português. Se tu quer entender português, é análise sintática. Então, às vezes, a galera vai ouvir assim: ai, Zambelli, eu não tô entendendo nada dessa matéria, o que eu faço? Análise sintática. Não pensa, não pensa. É análise sintática. Não pensa em estudar outra coisa, né? Pensa para estudar análise sintática. Meu, é muito legal. Muito legal. Eu vou começar com alguns conceitos básicos, assim, só pra gente se empolgar. Então, 3 conceitos básicos para nascer uma vontade de largar tudo. Olha só. Primeira coisa que eu quero te mostrar. O que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período? Frase é um enunciado de sentido completo capaz de fazer uma comunicação. E aqui eu queria que tu passasse o marca-texto, ó, nessa parte que ele diz que é facultativo o uso de verbo. Então, frase é qualquer coisa. Frase é quando eu digo oi, frase é quando eu digo e aí, pessoal, frase é quando eu digo oh, meu Deus, eu vou desistir. Oh, frase é quando eu digo queria muito num forró. Isso é frase. Frase é qualquer coisa que comunique. Beleza? Mas o que nos interessa se chama oração. Porque oração é o enunciado com sentido em cima de um verbo, mano. Eu preciso de um verbo. E esse é o detalhe. Por quê? Porque quando eu digo oi, oi é uma frase, mas não é uma oração. Agora quando eu digo estou com fome, quando eu digo estou com fome, bom, aí eu tenho uma frase e eu tenho uma oração, porque eu tenho verbo. Esse é o detalhe, eu tenho verbo. Aqui no oi eu não tenho verbo. Então o oi é só uma frase, mas estou com fome é uma frase e uma oração. Por quê? Porque toda oração também será uma frase, mas nem toda frase será uma oração, porque precisa de verbo. Muito legal, né? Agora, o que é o período? O período é aquilo que vai ser de ponto a ponto. Isso aqui é um ponto, tá? Essa coisa estranha aqui é um ponto. Então, o que vai ser o bagulho? Vai ser assim, ó. A prova, a CESP vai dizer pra gente assim, analisa no período tal. E quando eu for analisar uma frase, seja para observar a pontuação, seja para observar qualquer coisa, eu sempre analiso de ponto a ponto. É sempre isso aqui que eu analiso. Então, uma oração, ela pode ser feita com um ou mais verbos. Já vou te adiantar. Se for um, é o tal do período simples. Já ouviu falar de período simples, né? E se for mais de um verbo, é o tal do período composto. Mas eu tô falando de período, eu não tô falando de sujeito. Então, o período simples só tem um verbo, o período composto, 2 verbos. É isso. Muito legal, né? E aí a gente já se empolga. Ah, deixa pra mim, Zambelli. Agora eu entendi essa matéria, meu irmão. Deixa pra mim, Zambelli. Deixa que meu coração tá batendo. Eu entendi. Análise sintática é pra mim, Zambelli. Vem! Calma, mano. Calma. Isso não é nada. Agora que o bicho vai pegar, velho. Quando eu falo de análise sintática, a primeira coisa que eu busco na vida é o sujeito. E eu insisto nisso. Não busca uma coisa... Ah, Zambelli, mas a questão nem tá falando de sujeito. A questão tá falando de complemento verbal. Por que eu tenho que buscar o sujeito? Porque o sujeito pode nos atrapalhar. E ele pode acabar misturando as relações. Então a primeira coisa de uma frase é catar o sujeito. Vamos lá. O sujeito
é alguém ou alguma coisa sobre o qual é dada uma informação. Então, a vida toda a gente estudou assim, o sujeito é o cara que faz a ação, né? Não, porque o sujeito pode sofrer. Quando eu digo que eu fui atropelado, eu sofri a ação, eu não fiz a ação. Então, o sujeito é de quem eu falo. E ele pode ser, olha que legal. Vamos anotar aqui. Ele pode ser ativo, um sujeito que faz, e ele pode ser passivo, que é um sujeito que sofre a ação. Isso é sujeito. Beleza. Sobre o qual é dada uma informação. O núcleo do sujeito, aquela parte mais importante do sujeitinho, é a palavra que tem mais importância. E ele é o principal termo contido no sujeito. Até aí tá de boas. Aí tu vai me perguntar, e como é que eu acho um sujeito num período, Zambelli? Então a primeira coisa é, identificou o verbo, acha o sujeitinho dele. Existem 3 perguntas de sujeito. Vamos lá, primeira delas. Primeira já tem 2. Eu não entendi. Assim, ó. Que ou quem, vai anotando. Que ou quem é que mais o verbo. Essa é uma pergunta. Que é que mais o verbo? Ou quem é que mais o verbo? E aí nós vamos ter o sujeitinho da frase. Qual é a segunda? A segunda vai nos ajudar por umas questões muito difíceis, que é uma pergunta que é igual, mas ela é diferente. Eu não entendi. Assim, ó. Que é que... E aqui tá o segredo. Se mais o verbo. Então, eu tenho 3 perguntas. Aqui tem 3 perguntas, ó. Porque tem uma variante, que é que ou quem é que mais o verbo. E a outra é que é que ser mais o verbo. E aí nós vamos ter os sujeitos da frase. Eu insisto, a primeira coisa de uma frase é catar o sujeitinho. Não pense em outra coisa, senão tu vai errar a questão. Existem aqueles sujeitos que a gente sabe quais são, os que a gente não sabe quais são. Vamos entender quem são esses carinhas então. Vai dar certo, vem comigo. O sujeito determinado é quando é identificado na oração, te liga, oração é verbo, oração é verbo. E o indeterminado, tá no nome, né? Não. É quando não é possível identificá-lo, quando o verbo não se refere a alguém determinado na oração. Então a gente vai ter uma frase que não importa quem é o sujeito, importa a informação dada. Isso existe também. Aí ele diz assim, ó. Os sujeitos determinados se dividem em simples e composto. É igual período, é igual a história do período. O simples tem apenas um núcleo e o composto 2 ou mais núcleos. Detalhe importante, nem sempre o sujeito está expresso na oração, nem sempre eu leio ele. Ele está subentendido. E o nome disso vai se chamar oculto, elíptico ou desinencial. Não entendi, Zambelli. Assim, ó. Se eu botar uma frase assim. Comi carne de sol. Comi carne de sol. Olha só que legal. Comi carne de sol. Tu sabe quem é o sujeito dessa frase? Sim, porque quando eu vi esse final do verbo, eu pensei, meu, o sujeito tá oculto. Ele tá ali, mas é que eu não tô vendo, mas ele tá ali, Zambelli. Perfeito. Aqui tá o sujeito, ó. Isso é oculto. E isso é elíptico. Elíptico é quando eu tiro carinha. Isso é elipse. É quando tu deixa um buraco no bagulho. Isso é o sujeito elíptico. E existe o sujeito desinencial, que é esse trem aqui, ó. Que, olha que louco. O final do verbo, aquela pontinha do verbo, se chama desinência. Então ele é um sujeito desinencial porque eu olho para a desinência do verbo. E a desinência é comi, não é comeu, não é comeste, não é comemos. Porque aí o final do verbo me diria comemos, ó, o sujeito é nós. Comeste, o sujeito é tu. Comi, o sujeito sou eu. Isso é a desinência. A gramática diz, meu, tem todos esses nomes. Oculto, elíptico, desinencial e até mesmo simples. Ô Zambelli, qual é o que a CESP mais cobra? Todos. Mas fica ligado que quando a banca quer meio dar um... né? Quer dar o fight na gente, eles vão dizer, o sujeito é elíptico.
E aí tu já elimina metade dos caras, porque ninguém sabe o que é elíptico. E aí eu já tô te dizendo, elipse retirada. Legal? É tudo a mesma coisa. Muito legal, vai dar certo, hein? Essa é a primeira etapa, não te emociona. Vamos para os tipos de sujeito, então. Vamos entender quem são esses carinhas, tipos de sujeito. Já vou te adiantar, vou botar aqui, ó, são 5. Então a gente precisa saber só 5 tipos de sujeito, tá? Mas não te ilude, ai que simples. Não vai ser simples, velho. O bicho vai pegar. Olha aqui. O sujeito simples é o sujeito determinado que possui um único núcleo, um único vocábulo diretamente ligado ao verbo. Porque lembra que para eu descobrir o sujeito, eu pergunto para o verbo. Vamos lá. E aí ele diz assim: a vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. Jesus, que frase! E ele diz que a vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. Tu tá vendo que eu tenho 2 verbos juntos ali, né? Quando eu tenho 2 coisas juntas no português, é aquilo que a gente dá o nome de locução. Então, como são 2 verbos, eu chamo de locução de verbos, locução verbal. Locução verbal, anota isso que isso aqui vai ser foda, meu. É igual a um verbo. Ficou horrível aquele um, né? Igual a um verbo. Então, locuções verbais, olha só que louco. Vou te mostrar cruzando a matéria, ó, fica ligado. Deixa eu até trocar aqui, ó, fica maior. Te liga. Os caras vão me perguntar aqui, ó. Neste período, então o período começou aqui, tem um ponto, e aqui tá outro ponto, tá? Isso é um período, ó. Neste período, quantas orações nós temos? O inocente conta assim: um verbo, 1, 2. 2 orações, Zambelli. Entendeu? Porque isso é uma locução, eles estão juntos. Um trabalha para o outro. E numa locução, isso é igual a um verbo só. Então, neste período todo aqui, eu só tenho um verbo, uma oração. Porque eles se juntam e viram um. Legal? É isso aí. Então, eu tenho uma oração. Eu vou perguntar para o verbo agora quem é o sujeito dele. Fica ligado, fica ligado. Quem é, que é, tanto faz. Eu não vou botar o C porque não existe C na pergunta. Então, eu só tenho 2 perguntas aqui. Que é que vai ficando cada vez mais dura perto do topo? E tu vai me dizer, a vida. Sujeito. E aí o sujeito, eu vou te perguntar, quantas partes importantes existe nesse sujeito? E tu vai me dizer, só a vida, Zambelli. Só a vida, né? Olha que frase bonita. Só a vida é a coisa mais importante. Beleza, é verdade. Então tu entende que eu só tenho um núcleo. E se eu tenho um núcleo, isso é um sujeito simples. Nada demais. Perfeito? Perfeito. Aí, ele diz assim, olha essa frase do crioulo. Ele diz assim, não existe amor em SP. Essa música é muito legal. E quando ele diz que não existe amor em SP, eu quero te fazer uma pergunta. O normal, que as pessoas se atrapalham no dia da prova, é olhar para essa frase e dizer assim, ó, não existe o quê? Amor. Ah, objeto direto. Ah, acabou, Zambelli, acertei. A primeira coisa de uma frase é catar o sujeitinho. E aí eu vou perguntar para ele, que é que não existe? Que é que não existe? E ele vai me responder, amor. Amor não existe. E aí, o que é a coisa mais importante? Amor. Amor é o sujeito dessa frase. E isso é um sujeito simples porque eu só tenho um núcleo. Te liga no detalhe, né? Porque na outra frase do crioulo, ele vai dizer assim, ó, buquê são flores mortas, num lindo arranjo. Quando eu pergunto, quem é que são flores mortas num lindo arranjo? Ele responde, buquês. E aí tu entende que eu só tenho um núcleo. Alô? Acorda, olha o que eu vou te dizer. Um núcleo não significa dizer que o cara, o fato dele estar no singular ou ele estar no plural, não muda a relação da quantidade de núcleos. Então, em amor e buquês, nós temos o mesmo tipo de sujeito? E tu vai dizer, sim. Por quê? Porque é sujeito simples.
Sujeito simples não é singular, é a quantidade de núcleos. Anota isso, não fica olhando, anota. Sujeito simples é a quantidade de núcleos que nós temos. Legal? Então, amor é um sujeito simples. Buquês é um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Não importa o fato de estar no singular ou no plural. Legal? Legal. E aí, a última frase, ele diz: já não sinto mais saudade de nada na alma, mas eu preciso. Essa banda Vanguard, essa banda é demais, essa banda é demais. Essa banda tem uma frase que diz: já não sinto mais saudade de nada na alma. E aí nesse período, tu entende que neste período eu tenho um verbo e eu pergunto pro verbo quem é o sujeito. Quem é que não sente? E aí a gente lembra daquele sujeitinho chamado de sujeito oracional, porque o final dele me diz quem ele é. E aí eu posso dar o nome de sujeito simples, eu posso dar o nome de sujeito oculto, eu posso dar o nome de sujeito elíptico e eu posso dar o nome de sujeito desinencial. Ele é o exemplo de que tudo pode, daquele exemplo, porque aí tá subentendido aqui o eu, né? Então, tanto faz. Eu sinto, e aí pode ser simples, oculto, elíptico, desinencial. Tá, ô Zambelli, e se eu botar o eu na frase? Se eu botar o eu, fica tudo isso? Não. Aí ele não é mais oculto, aí ele não é mais elíptico, ele não é mais desinencial. Aí ele é só simples. Quando eu não colocar o eu, é que ele pode ter essa relação. Legal, né? Muito legal. É isso aí. Esse é o sujeito simples. O coitado do sujeito composto, meu. Ninguém dá bola pro sujeito composto, mas ele tá aqui, ó. Sujeito composto é o sujeito determinado que possui mais de um núcleo, mais de uma palavra diretamente ligada ao verbo. Então, olha a frase que eu trouxe. Jesus, aqui eu peguei pesado. Trouxe um Nietzsche e trouxe um Foucault. Eu nem sei o que é isso. Ah, então tá bom. Olha só. A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde. Eu vou pegar só esse período, tá? Pra gente não sofrer. E aí eu vou te perguntar, quem é que são os sinais de saúde? E ele vai me responder: a objeção, o desvio, a desconfiança, a vontade de troçar. Tudo isso são sujeitinho. Agora olha a minha pergunta. Qual é a parte mais importante deste sujeito? E tu vai ter que me responder o seguinte: objeção, desvio, desconfiança, vontade. Eu tenho 4 núcleos, 4 partes mais importantes ligadas ao verbo. Então isso é um sujeito composto. Zambelli, o sujeito composto pode estar depois. Isso é o que eu queria que tu botasse agora num lugar mágico aí nessa tua apostila. Não importa a ordem na frase na análise sintática. Na análise sintática não importa cadê o lugar que vai um depois do outro, não importa. Na análise sintática, o que importa é que a gente busque na ordem. E a primeira coisa que eu vou buscar numa frase é o sujeitinho. Sujeitinho. Primeira coisa, busca sujeito. O homem e a vaidade movem o mundo. E eu pergunto, quem move o mundo? E ele responde, o homem e a vaidade. Isso é o sujeito. E aí eu te pergunto, quais são as partes mais importantes? Homem, vaidade. 2 núcleos, sujeito composto. De novo, ser simples e ser composto não tem a ver com singular e com plural. Tem a ver com a quantidade de núcleos. Muito legal, eram 5 e já foi 2, hein? Ai, que alegria. Deixa pra mim. Inha, 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 essa vaga já é minha. Então espera que tá chegando ele, o desgraçado do sujeito indeterminado. Ô bicho ruim. O sujeito indeterminado. Indeterminado. Eu não sei quem ele é. O sujeito indeterminado acorda. Aqui saiu um bagulho ali, peraí, deixa eu tirar aquele bagulho. Aí, ficou outro bagulho agora. Deu tudo. Aí, segura. Ó, um sujeito indeterminado é quando não se quer ou não se
pode identificar. Às vezes eu não quero te dizer. A quem o predicado da oração. Aí dá o... Não, Zambelli. Pera. Vamos anotar. Predicado... Errei aqui, peraí. Ah, mais embaixo. Por que não apaga, molão? Peraí que eu tô falando comigo. Predicado não é o sujeito. Predicado não é o sujeito. Não entendi. Predicado é tudo aquilo que não é o sujeito. Então, quando eu pergunto pro verbo, eu tiro o sujeito. O que sobrou? O predicado. Vamos entender nas frases ali de cima? Calma, não é pra ficar brabinho. Olha aqui. Vou pegar lá nas frases que a gente estudou lá do Criolo e do Vanguard. Olha só. Amor era o sujeito. Buquês era o sujeito. Então, vou sublinhar o predicado. Predicado. Tudo isso aqui é o predicado. E na frase do Vanguard, quem é o predicado? Bom, se o sujeito sou eu, e o eu é oculto, é elíptico, é desinencial, tudo isso é o predicado. Entende que o predicado não é o sujeito? É disso que eu estou falando. Predicado não é o sujeito. Legal. Vamos voltar para o sujeito indeterminado. Vai dar certo. Fica olhando. Até eu aprendi isso aqui. Olha. É quando o predicado da oração, ou seja, o verbo, se refere ao carinha, de forma imprecisa. Observe que é uma referência imprecisa ao sujeito. Caso contrário, teríamos uma oração sem sujeito ou com sujeito claro. Ó, meu, 20 minutos de aula. Coração dos aflitos me corta dentro do peito. Coração do coração. Acorda que eu vou te dar a dica. Aqui no Sul a gente chama de barbada. Eu vou te dar barbada, ou seja, o que tu tem que estar ligado na parada. É assim, ó. Verbos na terceira pessoa do plural. Aí tu vai dizer, Zambelli, eu não sei nem quem é a primeira. Vamos lá, meu, vamos lá. Lembra que a gente conjuga os verbos assim, ó. Eu, tu, ele. Ele. Nós, vós e eles. Tá aparecendo ali? Tá, beleza. Olha só. É assim que a gente conjuga os caras, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gramática organizou essa brincadeira da seguinte forma. Esses caras são a primeira, esses caras são a segunda e esses caras são a terceira pessoa. Lindo. Aí a gramática disse assim. Esses caras são o singular e esses caras são o plural. Lembra da história do sujeito oculto, sujeito elíptico? Fica ligado. Sim? Olha aqui. A gramática diz assim, amiguinhos, todo mundo pode ter sujeito oculto. Menos um, o eles. Porque quando o eles for oculto, aí é o caso A. Que caso A, Zambelli? Lá, ó. Caso A. Com o verbo na terceira pessoa do plural. Anota pra mim assim, ó. Anota aí pra mim assim. Isso aqui é igual a eles. Só que não. Não sei se existe essa gíria. Aí aqui no Sul a galera fala só que não. Que é assim... Mas isso é coisa de adolescente, né? Do adolescente assim... Filha, vai arrumar a cama. Claro, mãe, pode deixar. Só que não. Ou seja, ela não vai fazer o bagulho. Mas ela diz que sim. Entendeu? É um só que não, só que é sim, só que não. É uma porra aí que esses adolescentes inventaram, só que tá tudo lindo. Pra nós serve muito isso. É igual a eles, só que não. Porque se for eles, é simples. Entendeu a brincadeira? Se eu não botar o eles, é que é indeterminado. Vamos lá, vamos ler essa brincadeira. Ele diz assim, ó. Olha a condição. Um sujeito indeterminado é quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural desde que o sujeito não tenha sido identificado antes. É isso que a CESP vai me perguntar. Ela vai perguntar se o sujeito da linha tal é indeterminado. Se eu ler para antes ou se eu ler depois e eu conseguir identificar o sujeito, ele não é indeterminado. Ele só é indeterminado quando eu leio todo o texto e mesmo assim eu não consigo saber quem esse carinha é. Vou te mostrar umas frases.
Ele diz assim, ó. Pegar a frase do Bob Marley. Bob Marley disse a seguinte frase. Dizem que o sol brilha para todos, mas para algumas pessoas no mundo ele nunca brilha. Eu vou separar os verbos. Verbo, verbo, verbo. E aí, eu te falei lá do começo da aula, que eu te falei, primeira coisa de uma frase é catar o sujeito. Quem é que brilha? O sol. O sol brilha. Sujeito deste verbo. Quem é que brilha lá? E a gente vai dizer o sol. Não, não é o ele. É ele que nunca brilha. Ah, mas o ele não é o sol, Zambelli? É, mas o sujeito é ele. Agora, ó o detalhe. Quem é que diz isso, pessoal? Quem é que diz? Meu, eu não sei, não importa. Não importa para a frase quem é que diz. E é o caso A. Eu chamo de caso A porque é o A da apostila, tá? Não existe caso A. Mas é o caso A. Porque é quando o verbo está na terceira pessoa do plural e eu não consigo identificar quem é o sujeitinho dessa frase. Eu não sei quem é que diz, velho. Alguém diz, mas eu não sei quem é essa pessoa. Entendeu a treta? Vamos de novo. Diz lá, me disseram que para quem sonha alto, o tombo é grande. Só que esqueceram de me perguntar se eu tenho medo de cair. Uau! Quem é que disse? Eu não sei. Quem é que se esqueceu de perguntar? Não importa para a frase. É um sujeito indeterminado. Vou te contar um exemplo. Tem uma amiga minha que ela tem arranjou um namorado aí, um carinha diferente. Aí, era a época da Copa do Mundo. E os amigos de trabalho dela, no café, ficavam falando sobre os jogos. E ela chegava em casa e comentava com ele. Ah, porque o fulano me contou hoje que sei lá o que do jogo. E aí o cara super paranoico, ele, tá falando com os coleguinhas, porque tem uns tarados, né? Tem uns psicopatas no mundo. Ah, tu tá falando com os coleguinhas? Ai, que legal, então tu vai trabalhar pra ficar falando com os coleguinhas. E aí elas, pô, muito difícil. Olha o que ela começou a fazer. Ela começou a dizer assim pra ele, ó. Sabe que hoje lá no trabalho comentaram que tal jogo aumentou a fantasia do cara? Porque quando ela dizia comentaram sobre o jogo, ela tá dizendo não importa quem foi. Não importa. E aí ele pode pensar, será que era 1, que era 2, que era 3, que era 4, que era 1000 pessoas comentando? Nunca saberá. Por quê? Porque ela indetermina o sujeito. E aí eu te pergunto, ela sabe quem é o sujeito? Sim, porque ela não estava ouvindo vozes sobre o jogo. Não era uma voz do além. Hoje o jogo foi muito legal. Não era uma voz do além. Era alguém que conversou com ela. Ela sabe quem é o sujeito. Mas para não gerar intriga no relacionamento, ela indeterminava o sujeito. Ela dizia, comentaram, me disseram, me falaram. Tu entende que jogar o verbo na terceira pessoa do plural, eu indetermino o sujeito. Não significa que eu não saiba quem é o sujeito. Eu só não quero te contar. Entendeu o rolo? Tanto é que quando as pessoas vão falar mal uma das outras, elas não dizem assim, ó. Ai, tem um negócio muito chato pra te contar. Me disseram que tu... Tananã, tananã. Me disseram? Não, ela sabe quem é o sujeito. Ela sabe quem é que disse. Só que jogando o verbo na terceira pessoa do plural, ela indetermina o sujeitinho. Entendeu essa treta? É muito legal, né? Quando a gente aprende português, quando o português começa a fazer sentido, a gente nunca mais se atrapalha nesses rolos de ciúmes, de intriga. Muito legal. No próximo bloco, a gente vai seguir falando de sujeito indeterminado, com um caso muito clássico da CESP. Eu espero que esteja sendo simples aí pra ti, porque fácil nunca é. A gente se vê no próximo bloco. Não desiste. Matéria mais importante hoje, hein?